Olá, eu sou Wagner Machado, sou negro e tenho as características negroides bem presentes. Eu me formei em jornalismo e atualmente estou fazendo doutorado em comunicação. E durante a minha trajetória acadêmica, de modo especial na graduação e no mestrado, eu estudei sobre a ausência ou pouca presença do negro na comunicação brasileira. E as perguntas que me nortearam ainda encontram eco nos dias atuais. Afinal, por que é tão difícil encontrar negro nas páginas dos jornais que não seja na editoria de polícia, esporte ou até mesmo no carnaval? E mais, onde estão os negros nas telenovelas, que não em papéis submissos ou estereotipados? Há poucos negros nas faculdades de comunicação ou eles têm dificuldades para serem contratados nas empresas? Por que os títulos de reportagem geralmente tratam os negros como criminosos e as pessoas de outras etnias como suspeitos? Enfim, é sobre todas essas questões que esse módulo do curso Desconstruindo o Racismo na Prática quer propor uma reflexão. Sejam bem-vindos. Há pouco tempo, a atriz Érica Januza viveu na novela O Outro Lado do Paraíso uma quilombola que se tornou juíza, e mesmo ocupando um cargo de prestígio na sociedade, continuava sofrendo preconceito, comprovando que a cor da nossa pele, para muita gente rasa, é um limitador. Falando da própria vida, a atriz lembrou que por muito tempo se achou feia porque todo mundo dizia que o cabelo dela era ruim. Por isso, ela alisou o cabelo por anos, mas aos poucos, à medida que se percebeu negra e teve maior consciência desse processo, assumiu sua etnia e deixou grande parte das convenções de lado e não alisou mais o cabelo, tampouco baixou a cabeça para situações como o racismo e o preconceito que por muito tempo a deixaram sem resposta. Falando em identificação e valorização, você prestou atenção nas imagens que foram passadas há pouco? Eram atores, a maioria globais, funcionários da maior emissora do Brasil, com milhares de telespectadores fiéis à programação todos os dias. Mas, mais que isso, são atores negros. Se eu pedisse para você recordar alguns dos personagens que eles interpretaram, você conseguiria contar nos dedos de uma mão aqueles que não estavam associados à malandragem, sensualidade, escravidão ou à vida na periferia. E essas atuações não são ao acaso. Quando se pensa em uma novela ou em uma propaganda, o ator é selecionado a dedo para dar vida a determinada história. Por que será que é tão difícil você ver um protagonista negro bem-sucedido, inteligente e valorizado? Eu poderia dar várias explicações, teorizar bastante, mas a realidade, baseada em estudos, é que o negro não é bem representado na televisão porque há poucos profissionais negros em posição de comando nas emissoras, nas empresas de comunicação. E há pouca gente com poder de decisão pensando efetivamente na diversidade. Afinal, se a maioria do Brasil se autodeclara negra e parda, por que não vemos isso na televisão, que é o meio de comunicação mais visto no país? Aliás, o brasileiro, segundo dados do governo federal, vê mais televisão do que acessa a internet, lê jornal e ouve rádio. Daí a importância de ter pessoas negras em comerciais, nas novelas, porque a televisão é um instrumento de informação, de cultura e de distração. Qual foi a última vez que você leu uma notícia boa sobre um negro brasileiro que não seja durante semana ou mês da consciência negra, no jornal ou na internet? Geralmente, quando essa pergunta é feita, a resposta demora ou vem em seguida de um silêncio constrangedor. No livro Na Minha Pele, o ator Lázaro Ramos explica que a imagem do negro está muito associada à pobreza. Então, em parte, há uma certa resistência do ponto de vista mercadológico a colocar negros em propagandas. Lázaro sustenta também que enquanto o negro for excluído e discriminado nos mais variados setores, não será a maioria nos comerciais de TV, outdoor e anúncio de revista e jornais. Nesse contexto de construção de uma imagem, é importante dizer que o negro geralmente se dá conta da sua etnia a cada olhar que recebe de desconfiança, de surpresa, de repulsa, de pena, ao entrar em um supermercado e ser perseguido sem querer pelo segurança. A cada apelido na escola, que quase sempre tem a ver com a cor e geralmente agregando valor negativo. A cada vez que não é considerado padrão de beleza e a cada vez que se vê
calculando como deveria se portar ou o que deveria dizer, porque não sabe como será interpretado. É nos pequenos incômodos, para muitos inexistentes, que nos damos conta de que não é mera coincidência sermos a maioria nos presídios, nas favelas, e recebemos menos, morremos mais e temos menos escolaridades. E a mídia tem participação nisso tudo, para o bem e para o mal. Quantas vezes o negro faz parte, denuncia, grita, mostra o preconceito, mas é taxado de vitimizador. Eu lembro também que há pouco tempo a atriz Thaís Araújo deu uma entrevista relatando que o negro nasce escutando que o seu cabelo é feio, sua boca é feia, seu nariz é feio, sua cor é feia, a história do seu povo é vergonhosa. No final da entrevista, a Thaís ressaltou que a nossa história não é vergonhosa. A abordagem das escolas é que é equivocada, falha ou deturpada. E entre tantas produções televisivas que desvalorizam ou só minimizam a questão ética no nosso país, destaca o seriado Mr. Brown. Durante 4 temporadas, esse programa contou a história de um casal de músicos que ascendeu à classe alta e precisou conviver com dilemas da vida artística e, sobretudo, com o fato de ser negro em um lugar de destaque na sociedade. A trama tinha como pano de fundo, entre muitos aspectos, a questão racial no Brasil. É a primeira vez que a principal emissora do Brasil dá enfoque em 2 atores negros como protagonistas em seriado, sem se valer de um imaginário social associado à escravidão, trabalho braçal ou criminoso, por exemplo. Eu entrevistei o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo e perguntei sobre a importância desse seriado na mídia brasileira. Confira um pedaço da entrevista. O trabalho de dissertação sobre a equidade de televisão. A minha ideia é mostrar que o Mr. Brown está auxiliando na reconstrução do imaginário do negro na sociedade brasileira, né? E eu sei que o Mr. Brown fala sobre empoderamento, pertencimento, preconceito, racismo, feminismo, né? Então como é que é a relação de vocês com o público? As pessoas se veem representadas? Como é que é essa relação do espectador com o artista? A gente percebe, tanto das pessoas que fazem, da equipe, aos figurantes que se sentem representados, se sentem pertencendo a uma unidade de autoestima, que fala sobre eles, sobre as nossas questões, e sente também do público a cada dia. Já estamos na 4ª temporada, as pessoas pedem, sentem saudades, comentam nos episódios, dizem que está falando de questões que são muito profundas a ela, de uma forma leve. Eu acho que isso é inegável. O que me chama muita atenção, gente, são as famílias. Isso eu acho muito legal. Assim. Muita gente chega para mim para falar, olha, a gente voltou a ver televisão em família. A gente voltou para sentar junto, virou um programa da família. Assim, a família se programa para assistir, para sentar junto para assistir. Assim. Isso, acho que isso tem um valor enorme, a televisão hoje em dia. Porque antes era o que a gente fazia, quando a gente era pequena. A gente se reunia com os nossos pais para ver determinados programas. Eu achei que tem uma sensação que isso se perdeu um pouco com a internet, enfim, com as novas mídias. Eu acho que o Brown reconquista isso em algum lugar. E tem isso mesmo, das pessoas se sentirem pertencentes, porque de fato elas são, porque de fato a gente está falando da gente, está falando delas também. Eu concluo minha parte no curso Desconstruindo o Racismo na Prática com uma frase do ator negro Ícaro Silva. Ele ressalta que é ingênuo perguntar a um brasileiro negro se ele já sofreu racismo. O racismo está presente em cada setor da sociedade. Por fim, Ícaro nos deixa um estímulo com a seguinte frase: os anos de luta dos nossos antepassados estão presentes em nossos códigos genéticos e essa afirmação cultural é que abre o caminho. E ainda estamos longe da equidade, mas sigamos otimistas. Tchau.